Bom dia, louvado seja o nome do Senhor, que renova nessas manhãs as suas misericórdias, que nos entrega a possibilidade desse tempo de qualidade com Ele. É um tempo precioso, tempo de oração. Nós não podemos abrir mão desse tempo com o Senhor. Nós precisamos ter a consciência de que Deus é o dono da nossa vida, Ele é o autor da nossa vida. E a gente precisa dele para absolutamente tudo, tudo. Bom dia, Leila, meu amor. Bom dia, Laranja. Sei que vocês estão juntos. Então a gente não pode perder isso nunca. Nós temos que entregar com muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, as primícias do nosso dia, esse tempo de qualidade que a gente tem aqui. O que eu estou fazendo é apenas uma inspiração para você. O seu a sós com o Senhor, o seu tempo de oração, de leitura da palavra, deve ser feito com muita alegria, deve ser feito com amor, com muito amor. Deus, Ele quer isso de nós, Ele quer um relacionamento, Ele quer que a gente fale com Ele e Ele fala conosco. É uma conversa realmente. E esse tempo de qualidade, o Senhor me trouxe para cá, para a internet, para estar aqui falando com vocês, para isso, para incentivar a todos a ter esse tempo de qualidade. Porque eu sei, nós seres humanos, todos nós temos a tendência a nos acomodar. Ainda mais quando a gente às vezes fica muito bom em determinadas áreas, a gente se acomoda às vezes, e a gente não pode se acomodar. A oração também é um músculo que a gente tem que fortalecer, essa musculatura da oração, da nossa vida espiritual, da nossa maturidade. É necessário, é que nem quando você vai para a academia, se você começar a faltar uma semana, você desanima. Mesmo que você tenha adquirido um resultado excelente, você desanima e não vai mais. Assim é com tudo, a gente tem que ter a disciplina e temos que fortalecer, entendeu? E às vezes você tem que se levantar para orar, mesmo quando o seu corpo diz que não, estou muito cansado, estou com muito sono. A gente tem que levantar, lavar o rosto, tomar banho, fazer alguma coisa, mas a gente tem que ficar a postos. A gente precisa dessa disciplina, a gente não faz isso para trabalhar. Quantas vezes a gente vai trabalhar sem vontade? A gente está cansado, moído, chateado, mas a gente precisa ir. É um compromisso. Com Deus é necessário ter esse comprometimento também. E hoje, dia 25 de agosto, um dia incrível que o Senhor entrega para a gente de presente. De presente, de presente. Um dia único, um dia que nunca existiu e jamais irá existir. Então a gente tem que fazer o que hoje? O melhor para a glória de Deus. Porque tudo que a gente faz, a gente glorifica o Senhor com as nossas atitudes. A gente tem que ter em mente que a gente não glorifica a Deus só no culto, só quando a gente está louvando, cantando uma canção. A gente glorifica a Deus em tudo que nós fazemos. Quando a gente está preparando o alimento para a nossa família, quando a gente está cuidando da nossa casa, quando a gente está trabalhando, a gente glorifica a Deus em tudo. Então, quando a gente fizer alguma coisa, a gente tem que pensar que a gente não está fazendo para Albe, a gente está fazendo para Deus. E a gente vai mudar a perspectiva das nossas atitudes quando a gente pensa que tudo que a gente faz para Deus. Então, o que você está fazendo? Deus recebendo o trabalho de suas mãos, Deus está feliz com o que você está entregando para Ele? Bom dia, Lídia, bom dia, meu amor. Está entregando? Deus está feliz? Está sendo glorificado com as suas atitudes? A gente tem que pensar nisso, não é verdade? Porque eu, particularmente, eu não gosto de atender telefone. Mas eu sempre penso nisso quando eu vou atender um telefone, sabe? Eu vou ser para glorificar o Senhor. É para glorificar o Senhor. Às vezes eu termino uma ligação e ainda olho para o céu assim, Senhor, glória a Ti. Porque tem coisas que não são fáceis. É uma disciplina pessoal.
É um esforço, sabe? Eu quero trazer um trecho de um livro aqui para vocês sobre oração, que eu tô lendo um livro tremendo, que eu mostrei ontem, que é Paixão por Jesus. É tremendo, tremendo. Então tem um trecho aqui sobre oração que eu quero compartilhar com vocês, que eu senti no coração, né? Então, assim, quando a gente sente no coração, é o Espírito falando, o Espírito Santo. Então a gente obedece. Então eu quero compartilhar com vocês essa visão sobre oração, que é muito completa, né? Esse trecho é de um autor muito conhecido, que é o Tozer. Eu tenho até um livro dele sobre o Espírito Santo, que eu ainda não li, mas eu vou ler. Então, é o que acontece. Olha o trecho, eu vou ler para vocês. Não pode haver mérito algum na conduta humana, nem mesmo nas pessoas melhores ou mais puras. A bondade de Deus sempre deve ser a base de nossas expectativas. Embora o arrependimento seja necessário, ele não é meritório, mas sim uma condição para que recebamos o gracioso dom do perdão que Deus nos concede em sua benignidade. A oração em si mesma não é meritória. Ela não coloca o Senhor debaixo de uma obrigação nem em uma posição de dívida para conosco. Ele ouve a oração porque ele é bom e por nenhuma outra razão. A fé tampouco é meritória. Ela é simplesmente a confiança na bondade de Deus, e sua falta coloca em dúvida o caráter santo do Senhor. Toda a cosmovisão da humanidade poderia ser transformada se todos nós pudéssemos crer que habitamos debaixo de um céu amistoso e que o Deus do céu, embora esteja exaltado em poder e majestade, anseia por ser nosso amigo. A grandeza do Senhor gera temor dentro de nós, mas sua benignidade nos encoraja a não ter medo dele, temer e não ter medo. Esse é o paradoxo da fé. Você vê, Deus do céu, embora esteja exaltado em poder e majestade, anseia por ser nosso amigo. Gente, vocês têm noção disso? Eu fico extasiada com a bondade de Deus. Eu fico extasiada. Eu não tenho nem palavras, sabe? Eu fico assim. Você, a gente tá aqui. A gente é pecador. A gente não merece. E Deus está ouvindo a gente agora. Eu fico extasiada. Não consigo expressar em palavras como eu sinto essa bondade na minha vida, sabe? Eu sinto, assim, Deus olhando para mim individualmente, não como a gente olha uma multidão que a gente não identifica as pessoas, sabe? Quando a gente vê, assim, uma grande multidão, a gente olha e vê aquele mundo de gente. A gente não sabe quem é quem, mas Deus olha para esse mundo todo e vê um por um, individualmente, com as suas necessidades, com seus anseios, com seus medos, com as suas dores. Ele vê um por um. E por que nós não podemos nos reunir para louvá-lo, para orar, para falar com ele? Sabe? A gente fica tão chateado com os nossos filhos quando eles só falam conosco para pedir. Não é verdade? Quantos de nós gostaria que o filho chegasse assim: oi mãe, oi pai, como é que você tá? Você tá bem? Ah, é tão bom ficar perto de você, mamãe e papai. É tão bom ficar aqui, perto de você. Não é isso que a gente quer ouvir dos nossos filhos, não é verdade? A gente não quer ouvir dos nossos filhos: mãe, me dá dinheiro para comprar isso, mãe, compra aquilo, mãe, compra... Sabe? Mãe, faz a minha comida, mãe... A gente quer ouvir dos nossos filhos isso, que eles gostam de ficar perto de nós. Deus também, ele quer ouvir isso de nós, que nós apreciamos estar com ele em oração para exaltá-lo, para dizer que nós o amamos, para dizer que não vivemos sem ele, que é fato incontestável. Vai me dizer que você vive sem Deus? Ah, mas não vive não. Então, hoje o foco da nossa oração
é a nossa vida profissional, nosso trabalho, né? Nossos recursos financeiros. Para quem é aposentado, a administração dos recursos. Para quem estuda, para quem está se preparando. Então, assim, a gente vai orar por isso hoje. E o Senhor me deu uma palavra aqui nos meus estudos, que eu ainda estou estudando Davi. Então, assim, a palavra de Deus, ela é muito rica, né? Ela é viva, ela fala conosco sobre tudo, em todos os livros. Então, assim, você se coloca à disposição do Senhor, Ele fala com você. Ele fala o que você precisa ouvir para o dia. E os ensinamentos do Senhor, eles se renovam a cada dia. Não tem nada fixo aqui. Entendeu? Assim, é uma palavra viva, por isso que ela é atual. Porque ela fala comigo hoje, 2023, dia 25 de agosto. Então, aqui tá falando depois do adultério de Davi, né? Natan foi falar com Davi. Aí, são vários trechos dentro do capítulo 12 que eu grifei. Então, eu vou passar pelos trechos, tá? Vou passar e vou dizer para vocês a conclusão que eu cheguei sobre isso, dentro do nosso foco de oração de hoje. Então, disse assim, e Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi, o Senhor também pôs de lado o teu pecado, tu não morrerás. Isso está em 2 Samuel, capítulo 12, eu falei, né? Esqueci. Todavia, por este feito, deste uma grande ocasião para os inimigos do Senhor blasfemarem. Também a criança que te nasceu certamente morrerá. Davi, então, buscou a Deus pela criança, e Davi jejuou e entrou e ficou prostrado a noite toda sobre a terra. E sucedeu no 7º dia que a criança morreu. Então Davi se levantou da terra, banhou-se e se ungiu, e trocou de indumentária, e entrou na casa do Senhor e o adorou. E Davi consolou Batseba, sua esposa, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e ele chamou o seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. Olha a misericórdia de Deus, a justiça de Deus se manifestando plenamente. Bom dia, Andrei, que bom que você está aqui conosco. Então, Davi, ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu o seu erro. E ele foi informado que o seu pecado, quando a gente erra, quando nós cristãos, nós estamos no foco do mundo. A gente não tem o direito. A gente erra sim, mas a gente não tem esse direito, sabe por quê? Porque quando a gente erra, não é o nosso nome que é envergonhado, é o nome do Senhor. Quantas vezes você ouve alguém falando, lá, e é crente, hein? Gente, isso é vergonhoso para o Senhor. É vergonhoso para o Senhor. Nós temos que ter posturas diferentes. Não que não vamos errar, nós vamos errar. Isso é fato. Mas a gente tem condições de nos esforçarmos para não repetir várias coisas, vários erros, várias condutas, vários pecados nossos, são escolhas. Vários. E a gente pode ir mudando a nossa forma de viver. O Espírito Santo, ele nos conduz. A gente tem que dizer não, a gente tem que olhar quando o negócio está ruim na frente, a gente tem que olhar para o lado, a gente tem que mudar o curso, sabe? Então, aí mostra sobre isso. Aí Davi buscou a Deus, se humilhou, fez jejum, porque ele sabe que Deus é rico em misericórdia. E ele orou pelo filho dele para que Deus o poupasse, né? Porém, Deus é justo. E nós temos que ter ciência das consequências dos nossos atos. A gente tem que ter ciência disso, sabe? Porque às vezes a gente passa por situações, hoje, que a gente teve uma atitude ruim há 1, 2 anos atrás. E as consequências vieram agora. Aí a gente se sente injustiçado, mas esquece o que foi feito, sabe? Então, a criança morreu. Então, o que aconteceu? Davi se levantou, foi se banhar e adorou o Senhor. Porque você tem que adorar a Deus em qualquer circunstância. Mesmo quando você ora por algo e não acontece da forma como que você orou.
Deus, ele é sábio, ele sabe o que tem que fazer para sua vida. Entendeu? Ele sabe o que fazer, você não. Nós não, né? E aí, a misericórdia do Senhor é uma coisa, o amor de Deus, eu tô falando, a bondade de Deus é uma coisa tão que não tem como falar. Aí Davi foi consolar sua esposa e ela engravidou novamente. E ela engravidou de quem? De Salomão. E o Senhor o amou. Então você vê a escala da vida? Você erra, você se arrepende, procura não fazer a mesma coisa. Você tem que pagar as consequências dos seus atos. Mas você se humilha e se arrepende diante do Senhor. Deus é misericordioso. E olha para você e te abençoa. Isso é para tudo na vida. Levando isso para o foco do nosso trabalho. A gente tem que prestar atenção em várias situações. Por exemplo, a pessoa que está desempregada hoje. Como é que foi o seu último trabalho? Como é que foi? Você era uma pessoa grata no seu trabalho? Você reclamava de tudo? Você ficava olhando para o seu chefe achando que ele estava enriquecendo e você trabalhando para ele? Você orava pelo seu patrão? Você ia para o seu emprego com alegria? Como é que era? Sabe? Então, às vezes, bom dia, Leda, irmã Leda, que bom que você está aqui. Como é que era o seu comportamento no seu trabalho antes do desemprego? Já paramos para pensar nisso? Ah, eu não gostava daquele trabalho, mas você precisava dele? Você pagava suas contas com ele? Ah, eu estou muito endividado, eu ganho muito pouco. Você está gastando demais no cartão de crédito? Gastando mais do que você ganha? Porque se você gastar de acordo com a sua renda, né? A gente não pode querer ter uma vida além dos nossos recursos. O cartão de crédito, ele nos dá uma ilusão de uma vida que a gente não pode ter. Como é que estão os seus estudos? Você estuda, você para estudar, ou você fica passeando pelas redes sociais? Quando você está pagando a sua faculdade com aquele esforço, aí você precisa parar de pagar a faculdade porque você se enrolou. Você se enrolou por quê? Porque comprou roupa demais, porque viajou e não podia, porque pegou muito Uber. Sabe, a gente tem que olhar para as situações da nossa vida, porque às vezes a gente vive uma realidade difícil financeiramente falando, um desemprego, uma reprovação na graduação em algumas matérias, você está achando para concurso e não avança. Como estão sendo as suas atitudes? Será que você não está vivendo consequências de atitudes que não são boas, que não vão gerar bons frutos para você? A gente tem que parar e pensar nisso. Porque é muito, muito fácil reclamar que Deus não abre portas de emprego, de que Deus não abençoa para eu passar num concurso, porque o meu dinheiro, Deus não aumenta meu salário, porque o meu dinheiro não dá para nada, aí porque eu tive que trancar a faculdade, porque Deus não abençoou para eu poder pagar minha faculdade. Como é que estão suas atitudes em relação a tudo isso? Como é que tá? E hoje, você tem emprego? Como é que tá a sua atitude no seu emprego? E você está fazendo faculdade? Você está se dedicando? Ah, Michele, eu trabalho e estudo. Você dá conta. Você dá conta. Você tira as distrações e foca só no que é importante, sabe? Então a gente tem que parar e a gente tem que raciocinar nessa vida de adulto, de responsabilidade. Temos que ter responsabilidade pelas nossas atividades, sabe? Pelos nossos recursos, sabe? A pessoa é aposentada, tem a sua pensão, e faz um monte de empréstimo. Empréstimo para viajar, empréstimo para não sei o que, empréstimo não sei o que lá. Existe necessidade que a gente precisa de um empréstimo? Existe. Eu mesma tenho um empréstimo, porque eu precisei. Precisei muito. Mas sabe por que eu precisei de empréstimo? Por conta de responsabilidade minha. Eu gastei demais no cartão e eu precisei pagar. Eu precisei fazer isso. Sabe? Então, eu peguei o empréstimo porque eu não administrei bem os meus recursos um tempo da vida. E eu precisei arcar com isso. Sabe? Então, se eu não parar, vira uma bola de neve. Então, eu parei, pá. Estou administrando. Então, a gente tem que parar
para pensar em todas essas situações, porque depois a gente fica cobrando do Senhor que Ele nos abençoe no nosso tempo, que Ele nos dê a provisão no nosso tempo, sendo que a gente está colhendo consequência das nossas atitudes. Sabe, a gente tem que parar para pensar, nós temos que ter autorresponsabilidade em tudo que a gente faz, em todos os aspectos. Hoje eu estou falando aqui da nossa vida profissional. Vou orar, vamos clamar juntos para que Deus abençoe os nossos estudos, os nossos trabalhos, abram portas de trabalho, se comprometa com o Senhor de mudar o seu comportamento, se comprometa com o Senhor de se dedicar, se comprometa em ser hoje melhor do que ontem, em tudo que você fizer. Se você está procurando um trabalho, procure com afinco, envie muitos currículos, envie muitos e-mails, dê uma volta pelo centro da cidade, deixe currículo nas lojas, mesmo que não tenha plaquinha. Pergunte, veja se é a sua área. Entende? Não seja orgulhoso. Às vezes a gente tem que trabalhar numa área que não é a nossa, porque a gente está precisando. Mas se você for humilde, o Senhor abre as portas. Se você está fazendo faculdade, trabalha, se concentra na aula, deixa o telefone desligado, não fica olhando toda hora o Instagram, o WhatsApp. Foca, avisa para as pessoas que você ama, olha, vou ficar offline tanto tempo porque eu estou estudando. As pessoas que te amam vão entender, entendeu? E as pessoas que falam com você só bobagem vão parar de falar, e que bom, tá? Porque você não pode se distrair. O nosso tempo é escasso, só nos é entregue cada dia 24 horas só. Não tem como aumentar isso. Então você tem que dar conta em 24 horas, fazer tudo o que é importante para a sua vida. E o mais importante é esse tempo com o Senhor. Ele vai direcionar todo o seu dia. Você não economiza tempo abrindo mão do seu tempo de oração. Não se engane. O tempo de Deus é diferente. Se você se dedica ao Senhor, o seu dia rende, que é uma coisa. Não se engane, não quer economizar. É que nem quem está cheio de dívida e escolhe não pagar o dízimo porque não devolver o dízimo porque está cheio de dívida. Isso está errado. Seu compromisso é com Deus. Seu compromisso é com Deus. E se você tem 100% do seu salário, ele está querendo devolução de 10%, você fica com 90%. Se você não souber administrar o seu salário, a responsabilidade não é de Deus. Entendeu? Então a gente tem que ter esse senso. A gente tem que ter esse senso de responsabilidade com tudo que fazemos na nossa vida. Tá? Vamos parar de fazer como Saul fazia. Davi, quando errou, ele assumiu a responsabilidade, assumiu as consequências e seguiu, e Deus honrou. É assim que a gente tem que agir. Não como Saul, que desobedeceu o Senhor e ficou jogando a culpa em todo mundo. Porque o povo quis os despojos, porque o povo pegou o gado bom para o Senhor, não sei o quê, ficou arrumando desculpa, em vez de assumir que desobedeceu. Não vamos arrumar desculpas. Vamos assumir as nossas responsabilidades. Vamos fazer o que o Senhor quer de nós. Deus quer de nós isso. Bom dia, Cristina. Que bom que você está aqui. Tropecei aqui na câmera. Entendem? Essa é a mensagem que eu passo para vocês. É uma mensagem que eu aplico para a minha vida. Tá? Tudo que eu falo aqui com vocês, eu aplico para a minha vida. Todos os dias. E todos os dias, quando eu leio, eu renovo todas essas aplicações. Deus está falando comigo e está falando com vocês. As nossas experiências, elas são usadas por Deus para abençoar outras vidas. É por isso que a gente passa por algumas dificuldades. Porque a gente precisa ter essa vivência para poder passar a experiência. Se eu não vivesse se eu não tivesse vivido pelo que eu estou passando para vocês, eu não teria autoridade para falar para vocês de dívida, de controle, disso. Porque eu vivi isso. Entendem? Então, vamos ser gratos no dia de hoje pelo nosso trabalho. Vamos nos arrepender dos nossos pecados, de reclamação, de ingratidão. Porque isso são pecados. Vamos orar para que Deus prospere os nossos chefes, os nossos superiores hierárquicos, abençoar os nossos estudos.
vamos fazer tudo com dedicação, porque é isso que Deus quer de nós, dedicação. E voltando àquilo que eu falei primeiro, a primeira dedicação do nosso dia é estar aqui com o Senhor, nesse tempo de qualidade. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus amoroso, Deus rico em misericórdia. Senhor, a Tua bondade, ela me deixa sem palavras para expressar, porque o Seu amor por nós é tão grande que me constrange, Senhor, que me constrange, que me deixa emocionada, assim, por não merecer, por ter consciência de que não somos merecedores, e mesmo assim o Senhor olha para nós. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo rico de oração aqui com os meus irmãos em Cristo, Pai. É a comunhão, é uma ordem Tua que a gente se reúna em nome de Jesus. E eu fico muito feliz, meu Pai, porque começamos esse projeto de oração, um projeto que começou no Teu coração, meu Deus. E eu aqui sou apenas um instrumento Teu. E quantas vezes eu orei aqui e as pessoas assistiam no decorrer do dia, mas eu não tinha ninguém comigo aqui ao mesmo tempo. E o Senhor hoje me dá essa graça de orar junto com os irmãos e ter a certeza de que o Senhor está aqui ouvindo a nossa oração, porque é uma promessa Tua, Senhor. Louvado seja o Teu nome, meu Pai. Nós Te amamos, nós Te queremos na nossa vida, Senhor. Nós queremos ter intimidade, um relacionamento contigo. Espírito Santo, venha trazer maturidade ao nosso coração, que o nosso coração ele esteja sempre sedento de buscar a Ti, sedento do estudo da Tua palavra, sedento da comunhão, meu Pai. Senhor, que nós estejamos sempre nesse lugar de adoradores, de ter um coração adorador. Pai querido, nesse dia eu quero clamar junto com os meus irmãos, clamar pela nossa vida profissional, Senhor, clamar pelos nossos trabalhos, ó Deus. Pai, que nós tenhamos maturidade, Senhor, ao exercer os nossos trabalhos, que nós tenhamos responsabilidade, que nós tenhamos um coração cheio de amor pelo nosso trabalho, Senhor, e que possamos fazer tudo da melhor maneira possível, meu Pai, mesmo nos dias em que a gente não está bem, que a gente possa trabalhar com gratidão e amor. Para aqueles que precisam atender o público, que a gente sempre atenda com os olhos cheios do Teu amor, com o coração repleto de compaixão, porque a gente atende pessoas que a gente nem sabe o que elas estão passando. Então, às vezes, o nosso sorriso é o único sorriso que ela vai receber naquele dia, ou vai ser o primeiro que vai mudar. Que tenhamos a sensibilidade do Espírito Santo para sorrir, para ter um olhar carinhoso, amoroso, tanto com as pessoas que a gente vai atender, quanto com os nossos colegas de trabalho, com a nossa chefia. Pai, que a gente não fique clamando com justiça pelas próprias mãos com a nossa chefia, mas que a gente entregue tudo a Ti, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor é que resolve essas demandas, meu Pai, e que nós tenhamos sabedoria para lidar com as questões que estão fora do nosso controle. Abençoa o nosso trabalho, Senhor, neste dia, que seja um dia abençoado, que nós possamos Te glorificar, ó Deus, com as nossas atitudes, que tudo seja para a Tua honra e Tua glória, que possamos ser exemplos no nosso ambiente de trabalho, meu Pai, que possamos irradiar o Teu amor, em nome de Jesus. Pai querido e amado, eu também rogo a Ti, Senhor, pelas pessoas que estão estudando para concurso público, Senhor. Meu Pai, venha dar perseverança, meu Deus, porque nós sabemos que o estudo para concurso público é um estudo solitário e às vezes é algo que como a gente não pode tocar, né? Assim, é algo que a gente vai a cada dia plantando uma sementinha, vai adquirindo mais um conhecimento por uma prova, às vezes, que está a 2 anos de distância. E a gente está plantando isso, Senhor. Senhor, dê perseverança para quem está estudando para concurso público, Senhor. Dê coragem, dê disposição, mesmo que não esteja vendo nada, porque realmente quem estuda para concurso não vê nada.
E dê perseverança, mesmo que os simulados não saiam bons, que perseverem, que estudem, mesmo que não estejam entendendo a matéria, que perseverem, estudem de novo, quantas vezes forem necessárias, forem possíveis. Meu Pai, se a pessoa que estuda para concurso público tem condições de somente estudar, não trabalhar fora, dê a ela disposição e gratidão por essa possibilidade de poder somente estudar, meu Pai, porque é uma dádiva você poder estudar, se dedicar horas, que essa pessoa faça disso um horário de trabalho, uma dedicação exclusiva, que se dedique, meu Pai, completamente. E a pessoa que estuda para concurso público, Senhor, que precisa trabalhar fora, cuidar da família, dos filhos, dê a ela resistência, uma resistência sobrenatural, uma resistência que só pode vir do céu, do Senhor, que ela não desista, que ela avance todos os dias, meu Pai, porque essa vitória vai ser para a tua honra e para a tua glória, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, meu Pai. Então, dê a essa pessoa, meu Pai, coragem, dê a essa pessoa força para avançar, meu Pai, e que o Senhor sustente, meu Pai, que o Senhor sustente. Pai querido, também quero pedir nesse tempo por aquelas pessoas que estão fazendo sua graduação, sua faculdade, meu Pai, se preparando, se capacitando, meu Pai, para um emprego melhor, para uma oportunidade melhor, para a realização de um sonho dela e de sua família, meu Pai. Porque quantas pessoas que estão orando comigo é a primeira pessoa da família a ter uma graduação. Às vezes a gente vê casos de pessoas que vêm de uma família que nenhum parente seu concluiu o ensino médio, mas ela foi lá, avançou, fez faculdade, meu Pai. Então, Senhor, venha honrar todo esse esforço, meu Pai, venha abençoar, dá coragem, dá condições de administrar suas finanças para que possa custear a faculdade, se for paga, meu Pai. E aqueles que estudam em faculdade pública, que possam valorizar, meu Pai, que possam ser gratos por essa oportunidade e estudarem com toda a sua dedicação, meu Pai. Abençoe os universitários, meu Pai. Abençoe aqueles que também fazem curso técnico, Senhor, que estão querendo se capacitar para a sua área de trabalho, Senhor. Cuida de todos eles, meu Pai, que estão dedicando tempo, investimento financeiro, esforço para se qualificarem, meu Pai. Abençoe, meu Pai, em nome de Jesus. Peço também, Senhor, nesse momento, para as pessoas que estão desempregadas, que o Senhor abra portas, meu Pai, que o Senhor venha abrir portas, oportunidades, meu Deus, e que essas pessoas que estão procurando, que elas não desanimem, que elas avancem, que elas todos os dias saiam, se arrumem, mesmo que elas estejam em casa procurando emprego pela internet, que elas se arrumem, que elas levantem, arrumem o cabelo, tomem banho, coloquem uma roupa bonita de sair e fiquem em posição de ir trabalhar, meu Pai, que tenham postura de vitória, Senhor. Nós temos que também ter postura de vitória, postura de que o milagre está ali. No tempo certo, o Senhor vai liberar para nós, ó Pai. Ó Senhor, abra portas, dê oportunidades, meu Pai, para que a gente possa ter o resgate, para que nada falte na nossa casa, que a nossa dignidade seja restaurada, restabelecida, Senhor, em nome de Jesus. Que não falte na vida dessas pessoas que estão sem trabalho nenhuma provisão, Senhor. Providencie, Senhor, que nada falte para a sua família, meu Deus. Cuida de cada um em suas necessidades, ó Deus, em nome de Jesus. Peço também, Senhor, pelas pessoas que são aposentadas, pensionistas, meu Pai, que são pessoas que já trabalharam tanto, meu Pai, por esse país, que já dedicaram horas e horas, anos de sua vida trabalhando e agora, meu Pai, estão aposentadas, são pensionistas, meu Pai. Então venha abençoá-las para que os recursos recebidos deem condições a elas de terem uma vida digna, de qualidade, que nada lhes falte, Senhor, que tenham condições de administrar os seus recursos para que da melhor maneira possam viver, meu Deus. Eu venho pedir a Ti também, meu Pai, que o Senhor cuide de todos nós, assim, de uma forma geral, que nós tenhamos condições de administrar os nossos recursos da melhor maneira possível, que tenhamos discernimento, que devemos ser e não apenas ter, porque a gente se perde muito nessa geração consumista que nós temos que, para sermos alguma coisa, temos que ter. Não, a gente não tem que ter, a gente tem que ser. Antes de ter, nós temos que ser.
cristãos verdadeiros, nós temos que ser adoradores do Senhor, adorar em espírito e em verdade, nós temos que ser pessoas boas, nós temos que ser trabalhadores, nós temos que ser bons pais, nós temos que ser bons cônjuges, nós temos que ser. E temos que administrar os nossos recursos com sabedoria e viver de acordo com os recursos que nós recebemos. Então, meu Pai, abençoe a cada um de nós a administrarmos os nossos recursos, e nós que estamos com consequências de má administração, que o Senhor nos sustente nessa caminhada, para que possamos pagar todas as nossas contas, para que possamos pagar as nossas dívidas e não fazer essas coisas novamente, que tenhamos sabedoria para lidar com os recursos que o Senhor nos proporciona. Pai querido e amado, muito obrigada por este dia. Eu venho clamar que o Senhor visite a casa de cada pessoa que está orando comigo. Abençoe suas famílias, meu Pai, nesse quesito do trabalho, dos estudos. Cuida de cada um em suas necessidades, meu Pai. Derrame unção de sabedoria na vida de cada um que está orando comigo ao vivo e que vai orar durante o dia. Também peço a Ti, meu Pai, que o Senhor visite a cada família que está aqui orando comigo e cuide dos enfermos, das pessoas que estão com doenças em suas casas, meu Pai. Venha proporcionar tratamento, venha proporcionar remédio, venha proporcionar cura, Senhor. Derrame a Tua unção de cura na vida de cada pessoa que está conosco, Senhor. Se também existem pessoas que estão em tempo de luto, meu Pai, que o Senhor venha trazer refrigério a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido e amado, hoje eu venho fazer um pedido especial também pelo Congresso da Juventude, que começa hoje na minha igreja, meu Pai. O Cadê Você Adorador? Senhor, abençoa, meu Pai. Senhor, que esse congresso seja bênção na vida de todas as pessoas que estarão lá presentes, ó Deus, que o Senhor venha a trazer a juventude, que o Senhor venha trazer pessoas de todas as idades a estarem ali louvando a Ti, Senhor, que seja bênção, que venha fazer tremer Niterói, meu Pai. Cuida, Senhor, cuida desse congresso, porque eu sei que está tudo sendo organizado para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Senhor, cuida do nosso dia, abençoe o dia de trabalho de todos que estão aqui, abençoe o meu dia de trabalho, abençoe o dia escolar da Isadora também, meu Pai, cuida dela na escola, hoje também é dia de terapia, cuida da minha mãe. Muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida da minha mãe, que o Senhor seja louvado e exaltado para sempre. Eu peço também pela vida dos meus irmãos, cuida deles, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo precioso de oração. Perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza para que possamos perceber quando nós fizermos algo que não agrada a Ti, que nós possamos a cada dia andar mais e mais de acordo com a Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, Senhor. Muito obrigada por tudo. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço, porque é muito bom estar aqui falando contigo, Senhor. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus é maravilhoso, não é verdade, irmãos? Deus é maravilhoso demais. Deus é lindo. Deus, Ele... Nosso Senhor Jesus, assim, é uma coisa de doido, né? Eu não consigo expressar. Tem dias que eu fico assim, né? A gente tem que ser assim, apaixonada por Jesus, apaixonada. A gente tem que olhar para o céu e ficar, meu Deus, como o Senhor é lindo. Que coisa linda. A gente tem que olhar com um olhar apaixonado para as obras da criação do Senhor. Então, irmãos, muito obrigada pela companhia. Deus vai honrar a todos nós que estamos aqui dedicando as primícias do nosso dia para Ele. Deus, Ele é fiel e justo e amoroso demais. Então, se Deus quiser, amanhã estarei aqui às 5h07 esperando vocês de novo, hein? E você que orou comigo durante o dia, faça essa experiência. Venha orar ao vivo conosco. Venha participar desse momento de comunhão entre os irmãos. Tá bom? Muito obrigada por tudo. Deus seja louvado. É tudo por Ele, para Ele e por Ele. Tá bom? Até amanhã.